Olá, boa tarde. O meu nome é Filipa Santos, sou médica de família na UCSP Vila Velha de Ródão, que pertence à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, e juntamente com a minha colega Ana Luísa Corte Real, que é interna na USF Joane, no ACES AV Famalicão, pertencemos ao Grupo de Estudos da Saúde da Mulher da APMGF. E hoje temos a missão de entrevistar a Elisa Dites, que é a gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Vila Real, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, da APAV, e esta entrevista está inserida num conjunto de atividades que o nosso grupo de estudos desenvolveu este ano, no âmbito da comemoração do dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. De acordo com a Unesco, a violência contra as mulheres e as meninas é uma das violações dos direitos humanos mais transversais, mais persistentes e avassaladoras no mundo atual. Corresponde a uma ameaça para milhões de meninas e de mulheres. Afeta mulheres independentemente da idade, do contexto sociocultural ou do nível educacional. Esta violência ocorre de diversas formas, física, sexual, psicológica, bem como o abuso ou exploração económica. E sendo assim, as Nações Unidas marcaram os 16 dias de ativismo contra a violência de género. Estes 16 dias decorrem precisamente desde o dia 25 de novembro até ao dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. E estes 16 dias são pensados como um tempo de agir e para pôr fim à violência contra as mulheres e as meninas em todo o mundo. Neste sentido, então, eu começo por perguntar à nossa convidada, a Elisa, para a APAV, qual é que é a importância destes 16 dias e como é que os assinalaram? Olá, boa tarde, em primeiro lugar, a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite que fizeram à APAV. É sem dúvida importante refletirmos em conjunto com as diferentes entidades sobre esta problemática que é a violência contra as mulheres. E qual é a importância que esta comemoração tem essencialmente para a APAV? Tem, sem dúvida, um propósito de alertar para este grave problema que atinge mulheres, que a violência, quer a violência aconteça em casa, quer no local do trabalho, seja a violência a nível físico e psicológico ou outros tipos de violência, como a mutilação genital feminina, violação, assédio, etc. Na APAV foi assinalada através dos seus 75 serviços de proximidade que existem ao longo do país, tendo a APAV um âmbito nacional, portanto estamos integrados na comunidade de norte a sul e também nos Açores. Estas comemorações foi assinalada também com alguns parceiros nas diferentes comunidades onde nós estamos inseridos, com a realização quer de seminários, tertúlias, ações de rua e campanhas que a própria APAV também efetuou. Posso dar um exemplo concreto da comunidade e da sociedade civil se juntar à APAV nesta sinalização. Por exemplo, a Ouronor criou a campanha Brilhar em Dobro, uma campanha que procura enaltecer a mulher, de dar-lhe voz e gritar bem alto que ninguém tem o direito de ofuscar o seu brilho. Portanto, criou uma joia em prata que pode ser adquirida e que para assinalar e relembrar todas as mulheres que são ou foram ou estão ainda a ser vítimas de violência. Portanto, é um trabalho que a APAV leva a cabo durante 365 dias, através do apoio que presta às vítimas que nos procuram, através da realização de ações de sensibilização e palestras na comunidade. Portanto, é um tema que nos é caro e que está presente em todos os dias do nosso trabalho, até porque o crime com maior percentagem ao nível de sinalização, não só no gabinete de Vila Real, mas de uma forma geral em todos os gabinetes, é o da violência doméstica, onde as mulheres são maioritariamente vítimas. Cerca de 78% a 80% das vítimas são mulheres.
Muito bem, Elisa, é um trabalho muito importante e de louvar, e agradecemos também por isso. E já agora que falou em números, qual é a realidade, se nos consegue dar mais ou menos uma fotografia ou uma ideia da realidade da violência contra mulheres em Portugal e se há alguma diferença ou alguma meio de comparação com a realidade noutros países? A realidade da violência contra as mulheres em Portugal é idêntica independentemente da área onde nós estejamos inseridos. Como eu referi, o maior número de sinalizações tem a ver com crimes de violência doméstica, em que as mulheres são vítimas e os homens também, maioritariamente, os agressores. Esta realidade tem a ver não só com questões culturais e educacionais, em que ainda muito há para fazer, apesar de todo o trabalho já desenvolvido nesta área, ao nível da prevenção, nomeadamente, mas tem a ver muito com questões educacionais, a forma como é lida e como é vivida, as questões relacionais, os relacionamentos na intimidade, a forma como a mulher ainda é vista, por exemplo, em contexto do trabalho, apesar de tudo o que tem sido feito ao longo destes anos, a realidade diz-nos claramente que a mulher continua a ser ainda minimizada e menorizado o seu valor enquanto pessoa, não é? E por isso a necessidade de sinalizar em estes dias, sem dúvida. Ok, muito bem. E já agora, falando mais concretamente na associação, quais são os objetivos da APAV nesta temática e como é que os têm posto em prática? Já falou de várias iniciativas, mas se calhar de um modo mais global. Pronto, a violência doméstica, como eu referi, é um problema transversal a toda a sociedade e, portanto, não escolhe idades nem classes sociais ou mesmo ao nível da escolaridade, não é? Portanto, é uma problemática que acontece a todos os níveis sociais. Portanto, é exercida da mesma forma, não só em Portugal, mas em toda a parte do mundo, não é? Portanto, estamos a falar aqui na violência, não só nas relações de intimidade, na violência, o apoio que a APAV presta neste contexto tem a ver com o avaliar o tipo de violência que é exercida, seja ela violência emocional, física, psicológica, sexual, financeira, social, assim como outros tipos de violência também que é exercida contra as mulheres e que eu já referi, a exploração sexual, a violação, assédio no trabalho, a mutilação genital feminina, etc. Portanto, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é uma instituição particular de solidariedade social que tem como objetivo estatutário promover e contribuir para a informação e proteção e apoio aos cidadãos vítimas de infrações penais. E neste contexto estão inseridas, logicamente, as mulheres vítimas de crime. De que forma é que a APAV desenvolve este trabalho? Através, procura apoiar de forma individualizada, qualificada e humanizada as vítimas de crime através de prestação de serviços gratuitos e confidenciais. Portanto, o trabalho essencialmente que é feito é através da prestação da informação, do atendimento personalizado, do encaminhamento quando ele é necessário, e muitas vezes encaminhamos situações para os serviços de saúde, quando há muitas vezes situações em que as vítimas nos aparecem com lesões e portanto, é necessário recolher não só, além do tratamento que tem que ser realizado ao nível médico, também em termos da recolha da prova, para depois ser preservada para poder ser integrada no processo judicial. E, portanto, é-lhe prestado este apoio prático de acompanhamento aos serviços quando é necessário, apoio moral, social, jurídico, psicológico e muitas vezes pontualmente económico. Se nos chega uma vítima que saiu de casa de madrugada,
e que ainda não comeu, que está sem roupa. Portanto, a APAV promove este tipo de necessidades que ela pode precisar no momento. E depois também temos um trabalho ao nível de colaboração com as entidades competentes, quer ao nível da administração da justiça, das polícias, da segurança social, da própria saúde, como eu já referi, assim como das autarquias locais também e outras entidades públicas e privadas que possam promover uma ajuda efetiva às vítimas que nos procuram. Por outro lado, o papel da APAV, além do atendimento propriamente dito, também tem como função, digamos, promover e participar em programas e projetos ao nível de informação e sensibilização da opinião pública em geral, não é? Ao mesmo tempo, porque sabemos que a questão da prevenção é essencial e esta prevenção deve ser feita o mais cedo possível. Nós já, desde que a APAV existe, começamos a trabalhar principalmente ao nível das escolas, algumas problemáticas, algumas temáticas, nomeadamente a violência doméstica, a violência interpares também, de forma a trabalharmos com as crianças e jovens estas questões para que elas percebam que muitas vezes, mesmo aquelas crianças que vivem em contexto de violência interfamiliar, percebam que há outras relações que são relações saudáveis e que podem fazer alguma coisa para mudar esse comportamento, não é? Na própria família. Mas também começamos a perceber ao longo dos anos que é importante intervirmos cada vez mais cedo. Portanto, de alguns anos esta parte, a APAV começou também a promover projetos não só de construção de instrumentos que se adaptem a faixas etárias mais jovens, estou a falar aqui mesmo do pré-escolar e do primeiro ciclo, em que temos que nos ajustar em termos de linguagem e de próprios instrumentos para podermos interagir e intervir de uma forma em que estas crianças consigam perceber do que estamos a falar. E é importante começarmos cada vez mais cedo efetivamente, e isto já é feito com regularidade pela APAV. Por outro lado, também a APAV também tem um papel aqui de contribuir para a adoção de medidas legislativas de influência junto do poder político, digamos assim, e ainda estabelecendo contactos com outros organismos internacionais e colaborando com entidades que prosseguem os mesmos fins, digamos assim. Portanto, é um trabalho multidisciplinar, multifacetado, que tentamos levar a cabo diariamente. Considerando que em Portugal continua então a ser de facto muito prevalente a violência contra mulheres, o que é que a Elisa considera ser mais importante para conseguirmos mudar esta realidade? Bem, aqui, além do atendimento, logicamente, que é essencial, podemos promover este atendimento, estarmos disponíveis para as mulheres vítimas, apoiando-as no sentido de as informar acerca dos seus direitos, a forma como elas podem exercer esses mesmos direitos. É importante a questão da prevenção, que eu referi há pouco, não é? É essencial interligar estes dois polos de intervenção. Não só podemos intervir no momento em termos de realizar e criar soluções para ajudar quem necessita, mas também promover uma consciência não só dos direitos das mulheres, neste caso concreto, para que as pessoas mudem a sua forma de estar e de ver estas situações num futuro a médio e a longo prazo. E depois, portanto, aqui alertar a comunidade para a participação ativa também na denúncia da violência contra as mulheres, até porque nós estamos aqui a falar de um crime de natureza pública, não é? Portanto, sendo um crime de natureza pública, qualquer pessoa tem o dever de denunciar. Aqui este dever torna-se mais não só um dever moral, mas também um dever legal, quando esta denúncia deve ser feita
por pessoas que trabalham na linha da frente, se pudermos dizê-lo desta forma, quer seja nos serviços de saúde, nos serviços de apoio social, nas polícias, portanto, em entidades também como a APAV e PSS ou de natureza particular, que devido às suas funções têm conhecimento de situações de violência doméstica, por exemplo, têm esta obrigação legal de denunciar a situação. Porque nós temos que ter em conta esta situação e o facto de ter esta relevância, não só a nível nacional, mas também a nível mundial, não é? Tem a ver não só com o impacto das consequências nas famílias, mas também vai muito para além das famílias, vai para a própria sociedade, com os custos inerentes que traz, não só ao nível das questões de saúde, mas também, por exemplo, com o absentismo ao trabalho e outras questões que acabam por ter aqui um impacto também económico muito grande, portanto, ultrapassa vai muito para além do impacto que tem na própria pessoa na pessoa que é vítima, não é? Mas em tudo estes aspectos que eu referi. Portanto, a responsabilidade de quem trabalha na linha da frente e que tem conhecimento destas situações é essencial para intervir adequadamente, no sentido de se promover um apoio efetivo e adequado a cada vítima. Olha, e já agora que estamos a falar nisto, dada a proximidade que nós, médicos de família, temos com os nossos utentes, e muitas vezes, a maior parte das vezes, temos o primeiro contacto do indivíduo com o sistema de saúde, como é que considera que devia ser a nossa abordagem perante uma mulher que nos comunica que é vítima de violência doméstica, mas que, no entanto, não pretende denunciar a situação? E uma vez também que esta é, se calhar, a situação que é mais frequente para nós. Sim, é importante termos nós sabemos que isso acontece, até porque também se passa um pouco nos nossos serviços, no nosso gabinete. Há muitas mulheres que nos procuram numa primeira fase com o intuito de quererem falar com alguém. Muitas vezes o que nos transmitem é: eu tenho que falar com alguém, não posso, a minha família não sabe o que se está a passar, eu não tenho vergonha de assumir publicamente esta situação e eu preciso de desabafar. E muitas vezes é este o pedido. Aqui é importante termos a noção de, como eu referi há pouco, estando perante um crime de natureza pública, é importante que nós possamos e saibamos informar a vítima relativamente aos seus direitos e a forma como os próprios médicos de família podem abordar esta questão é dizendo, por exemplo, que há serviços que apoiam a vítima nestas circunstâncias e que podem oferecer a informação. Numa primeira fase pode ser uma forma de sensibilizar o utente, aquela vítima, de que é importante saber quais são os seus direitos, de forma a que, se um dia quiser agir, o possa fazer de forma adequada e ajustada às suas necessidades pessoais. Portanto, muitas vezes o que é mais difícil, de uma forma geral, para as vítimas, é dar este primeiro passo, não é? E muitas vezes, quando elas nos procuram, como eu disse há pouco, numa forma mais de serem ouvidas, o facto de nós a recebermos, a sabermos ouvir, a disponibilizarmos o nosso tempo para as ouvir e sabermos prestar alguma informação, é meio caminho andado para a pessoa se abrir a manter este contacto. Claro que é importante, nesta primeira fase, nós termos também, por exemplo, o cuidado de avaliar qual o risco, o grau de risco que pode estar presente naquela situação em concreto, não é? E muitas vezes, ao fazê-lo, também ajuda, não só aos técnicos, mas também a um médico, perceber se tem que intervir de imediato ou se pode ser uma situação que pode ser trabalhada através de um acompanhamento prolongado, no sentido de ir agilizando com a vítima
a intervenção mais adequada e passo a passo. Agora, se for uma situação que for avaliada como de um risco elevado, podemos ter que intervir imediatamente, e aí o médico deve intervir imediatamente. Como é que o pode fazer? Pode contatar uma entidade como a APAV e poder trabalhar essa situação em parceria. Receberá a indicação segundo a situação que apresenta sobre os procedimentos a fazer, nomeadamente, em última análise, por exemplo, podendo terminar com ou ter que passar pela retirada da própria vítima na casa, não é? A maioria das situações que nós temos aqui, por exemplo, de integração de uma vítima de violência doméstica em casa-abrigo, a pessoa chega e já não volta, chega ao nosso serviço e já não volta para casa. Portanto, é tudo ativado no momento. E, portanto, é importante primeiro fazer esta avaliação. Se há aqui espaço e oportunidade para trabalhar com a vítima as questões gradualmente, ou se tem que se intervir no momento de uma forma urgente. E aqui a interação com os serviços, o trabalho em parceria é essencial, sem dúvida. É isto que eu aconselho num primeiro momento. Portanto, contatando os nossos serviços, por exemplo, e formando depois a vítima relativamente aos seus direitos e à forma como os pode exercer, de forma a que também a vítima, conhecendo esses mesmos direitos, possa tomar uma decisão de forma consciente e autónoma, não é? E, portanto, é mais fácil uma pessoa decidir quando sabe com o que conta, digamos assim, quais são os prós e contras de cada opção que ela pode tomar na sua situação em concreto. Eu costumo dizer que nestas situações não há respostas tipo, não é? Nós temos que nos ajustar sempre caso a caso. E, portanto, aqui a recolha da informação junto da vítima, por parte, neste caso, do médico que está, ou da médica que está com a vítima, no sentido de perceber qual é a dinâmica familiar, qual é a história de vitimação, o impacto que essa vitimação já teve e está a ter junto da vítima, a avaliação do risco. Estes aspectos são essenciais para nós avaliarmos que tipo de intervenção tem que ser realizada relativamente a essa pessoa. Depois aqui a questão, nós sabemos que é uma questão que está sempre ligada muito à intervenção dos médicos, que é a questão da confidencialidade, não é? Mas a confidencialidade também é um aspecto que por nós tem que ser observado e é observado. Portanto, é uma garantia que nós, por regra, damos às vítimas, mas a confidencialidade também tem exceções. E, portanto, o médico deve saber avaliar se, perante a situação em concreto, há uma exceção para poder intervir imediatamente. Podemos aqui falar assim de uma forma muito rápida, por exemplo, quando a vida da própria vítima ou de terceiros está em causa, não é? Por exemplo, dos filhos menores, se os próprios filhos menores estão em risco ou não, ou se está iminente, por exemplo, a integridade física da própria vítima ou de outra pessoa, não é? Portanto, são situações que podem excepcionar a questão da confidencialidade, entre outras questões que a própria lei também prevê, não é? Neste caso concreto, volto a repetir, não quer demais, estamos perante um crime de natureza pública, independentemente de estar num contexto de uma consulta ou noutro tipo de contexto, temos que ter isso em mente. E, portanto, são algumas das dicas que eu deixaria aqui para poder intervir. Posso, por exemplo, também referir que a APAV já fez, nomeadamente através do Gabinete de Vila Real, por exemplo, nós já pedimos a colaboração de alguns centros de saúde, por exemplo, no sentido de podermos chegar à vítima. Então, um caso muito concreto, por exemplo, terem-nos sinalizado ou a própria vítima em determinada altura contatou o nosso serviço, nós avaliamos esse contacto telefónico, foi feita uma avaliação de um risco elevado
e posteriormente nós não conseguimos aceder a essa vítima. A forma como nós conseguimos chegar a ela foi através dos serviços de saúde. Nós falamos com o médico de família em concreto, portanto, identificamos qual era o centro de saúde, quem era o médico e pedimos a colaboração, no sentido de podermos nós, por exemplo, nesse caso concreto que estou a referir-me, podermos deslocar ao centro de saúde para podermos ter um contacto pessoal com a própria vítima e depois trabalhamos em conjunto com o serviço de saúde e promovendo as diligências necessárias naquele caso concreto. É uma dica que deixo aqui, portanto, pode ser também feito do centro de saúde, também já aconteceu em algumas situações, sim. Exato. E aproveito esse ponto que me está a falar para perguntar se acha que deveria haver uma cooperação mais direta entre os médicos de família e as instituições, tal como a APAV, para podermos agilizar o apoio mais célere à vítima. Sem dúvida, eu penso que o trabalho em parceria é essencial, não é? Porque o que é importante no trabalho em parceria é cada um saber qual é o seu papel e assim nós conseguimos complementar-nos, não é? Portanto, eu acho que este trabalho é essencial. As parcerias, sejam elas de âmbito formal ou informal, são sempre muito importantes. Se for, a formalidade destas parcerias muitas vezes pode agilizar aqui no sentido de haver procedimentos já previamente definidos e pode facilitar um pouco, não é? Mas mesmo que ela seja informal, eu penso que é sempre uma mais-valia, sem dúvida. Estamos todos, no fim e ao cabo, aqui para o mesmo, não é? Que é apoiar os nossos utentes e dar-lhes respostas o mais adequadas, o mais rápido e o mais eficazes possíveis, sem dúvida. Exato, exato. Acho que a cooperação aqui é essencial, não é? Estamos todos a trabalhar para o mesmo. E já que nós somos médicos de família, não é? E para além daquilo tudo que já foi aqui exposto pela doutora Elisa, acha que o nosso papel nesta temática como médicos de família vai para além de tudo aquilo que já falou? Há mais alguma coisa que nós, como médicos de família, devemos fazer, devemos trabalhar, já que também somos médicos de toda a família, não é? E não é só da vítima, muitas vezes. Pronto, aqui é o facto de estarem atentos. Muitas vezes a vítima não faz um pedido expresso, não é? Explícito, direto. Muitas vezes o facto de serem médicos, estarem muito próximos destas famílias, de perceberem, muitas vezes estarem atentos a sinais, quer a nível físico, quer a nível... Por exemplo, nós notamos cada vez mais que as vítimas, porque permanecem neste contexto de violência, em relações violentas durante anos, muitas vezes décadas, começam a ter problemáticas mais ao nível de depressões, e muitas delas, quando chegam aos nossos serviços, já têm medicação há vários anos relativamente a essas, quando não têm já problemáticas mais graves, até ao nível de saúde mental. E aqui o papel, temos alguma dificuldade muitas vezes quando elas apresentam estas problemáticas, por exemplo, em coordenar-nos muitas vezes com a própria saúde mental, não é? Porque as respostas depois não são muitas vezes muito fáceis e muito céleres também. Mas, portanto, estarem atentos a estes sinais, quer físicos, quer... muitas vezes as vítimas têm dificuldade em pedir ajuda, mas muitas vezes dão a forma de estarem, a forma de dizerem as coisas e o facto do médico de família ser muitas vezes ter a confiança daquela pessoa para poder promover aqui uma relação de maior confiança e de ser muitas vezes quase o confessor, não é? Ou a pessoa em que as vítimas muitas vezes desabafam, não é? Porque confiam, podem servir aqui, efetivamente, ter este papel também algo educador, não é? De dizer que há outras formas
dos relacionamentos terem outro tipo de formas mais saudáveis, não é? Porque nós vivemos, por mais, como eu dizia há pouco, por muito que já se tenha feito, nós continuamos a debater-nos com as questões culturais e educacionais. As pessoas mantêm-se na relação por questões religiosas, devido aos mitos que falamos, não é? Que acham que porque casaram têm que se submeter a todos os caprichos do cônjuge. Por exemplo, nós notamos que é muito comum as vítimas, quando relatam a história de vitimação, acham que o facto de serem obrigadas ou sentem-se obrigadas a manter relacionamentos íntimos de caráter de âmbito sexual, que é uma obrigação que é inerente à relação, portanto, e que tem que o fazer, não é? E só quando nós dizemos que mesmo no casamento é que ter uma relação contra a sua vontade, que é um crime, portanto, as pessoas ficam admiradas com tudo isto, não é? E, portanto, todas estas questões são importantes que sejam desmistificadas junto das vítimas, e aí podem ter um papel muito importante também, não é? De estarem atentos também à questão dos filhos, não só devido à relação à vítima, ao facto de eles estarem expostos à violência interparental, não é? O que nós muitas vezes chamamos de violência indireta, mas que para mim é violência, ponto, não é? Estas crianças vão interiorizando, não só vão interiorizando comportamentos e modelos que vão repetir no futuro e que depois eles próprios vão interiorizar e implementar na sua vida pessoal e nos relacionamentos que têm, mas também muitas vezes tem a ver com a violência que estas crianças também são alvo, não é? Por exemplo, nós muitas vezes detectamos violência direta junto dos filhos, até de caráter sexual, que muitas vezes a vítima não valoriza porque acha que é normal e que nós conseguimos percepcionar ao longo do atendimento. E quando começamos a questionar relativamente a determinados comportamentos, e começamos ali a ver um padrão também de violência a vários níveis junto dos filhos, não é? E, portanto, o médico de família pode ter este papel preponderante e essencial, porque é, sem dúvida, uma pessoa de confiança daquelas pessoas, não é? Claro, e temos de estar muito atentos a tudo isso que nos está a dizer, de facto. Eu tenho uma questão. Relativamente à segurança da vítima, após a denúncia do agressor, o que é que tem verificado no terreno? Considera que a proteção que lhes é oferecida é suficiente? Quais é que seriam as suas propostas para tentar otimizar esta segurança da vítima e proteção da vítima? Bem, a legislação portuguesa prevê medidas de segurança e de proteção relativamente a todas as vítimas de crime e especificamente porque há legislação específica para as vítimas de violência doméstica também prevê essas medidas. E felizmente os magistrados judiciais já têm cada vez mais sensibilidade para implementar estas medidas. A percepção que nós vamos tendo ao longo do tempo e ultimamente é que, por exemplo, muitas vezes já não é necessário retirar a vítima, por exemplo, para uma casa-abrigo ou para uma casa de um familiar, caso haja retaguarda e apoio familiar, porque o Tribunal atempadamente aplica estas medidas de coação. E é importante nós estarmos atentos, porque a PAV, desde o primeiro atendimento, quando faz a avaliação da situação, o levantamento da história de vitimação, também aplica o instrumento de avaliação do risco. E em função desse instrumento de avaliação do risco, nós podemos intervir de uma forma mais adequada às necessidades daquela pessoa. E que passam precisamente por isso, muitas vezes somos nós, a PAV, a pedir ao Tribunal a informar da situação concreta daquela vítima e a informar e a sugerir a aplicação dessas medidas de coação. Não é? E, portanto, este trabalho de interação com as entidades judiciais também é muito importante no sentido de os sensibilizar para a necessidade de intervenção
rápida, no sentido de podermos promover medidas necessárias para aquela vítima conseguir continuar a fazer a sua vida de uma forma segura, sem ter que sair, sem ter que muitas vezes deixar o seu trabalho, deixar o seu contexto familiar, não é? E, portanto, ultimamente temos assistido cada vez mais a medidas que, entre aspas, penalizam mais o agressor, sendo ele retirado de casa ou aplicando medidas que proíbem de se aproximar de vítima. Pronto, temos como exemplo a pulseira eletrónica, a teleassistência, pronto, entre outras medidas, proibição de contactos, quer pessoais, quer por telefone ou por qualquer via. Portanto, isto de alguma forma ajuda e promove aqui um impacto de segurança junto da própria vítima, não é? Para poder levar a sua vida o mais rápido, o melhor possível e de forma mais segura possível, digamos assim. Portanto, estas medidas podem ser reavaliadas também conforme a situação for evoluindo, mas é importante, e muitas vezes o próprio tribunal também nos pede a nós colaboração, por exemplo, para darmos uma resposta de integração da vítima em casa-abrigo, porque a situação assim o exige. Por exemplo, porque, entretanto, ainda tem que promover medidas de conseguir chegar até o agressor, ouvi-lo para poder aplicar a medida, e, entretanto, a situação é avaliada como de risco extremo, e, portanto, temos que pôr em segurança aquela pessoa. Não quer dizer que a pessoa depois possa regressar novamente, caso integre uma casa-abrigo, não é? A ideia é que ela se autonomize e reorganize o seu projeto de vida e possa regressar novamente e retomar a sua vida com normalidade. Mas sim, pensamos que a nossa lei tem dado passos positivos neste aspecto, também já foi implementada a diretiva comunitária que é extensível a todos os países da Comunidade Europeia sobre os direitos das vítimas. Ela foi integrada no nosso normativo legal e, portanto, estamos todos a trabalhar, e a APAV aqui também teve um papel importante no sentido de podermos promover estes direitos que as vítimas têm e sermos mais um país da comunidade, não é? Que estamos inseridos na comunidade, para que os direitos aqui em Portugal também sejam exercidos de uma forma positiva, digamos assim. Muito obrigada, doutora Elisa, por tudo isto que nos trouxe cá. Eu ia lhe perguntar se gostaria de deixar alguma mensagem final. Bem, a mensagem no fundo é importante que estarmos todos os intervenientes na comunidade, quer sejam profissionais de saúde, profissionais da justiça, polícias, técnicos da ação social, quem seja, estarmos cientes da nossa responsabilidade, em primeiro, enquanto cidadãos, e essencialmente enquanto profissionais que estamos no terreno, não é? Temos ainda mais esta responsabilidade inerente às funções que cada um de nós exerce, não só de dever moral de denunciar, de intervir ativamente, mas também este dever legal, como eu já referi, de intervirmos adequadamente. No fundo, eu gostaria de deixar aqui esta mensagem do trabalho em parceria ser essencial, ser fundamental, estarmos disponíveis uns para os outros, sabermos exatamente qual o papel de cada um de nós para podermos prestar um apoio mais adequado e mais eficaz às vítimas de violência doméstica, e nomeadamente às mulheres vítimas, que continuam, infelizmente, e por isso é que estes dias continuam a ter que ser lembrados, a ser o elo mais fraco, e só assim todos juntos é que conseguimos mudar este estado de coisas na nossa sociedade. E muito obrigado por se lembrarem também deste tema que nos é tão caro, no fim e ao cabo, a todos nós, não é?
Para nós também é muito, muito comum e é muito querido por nós, não é? E também gostamos de desempenhar o nosso papel na luta contra a violência de mulheres, não é? E por fim, gostaria então de agradecer em nome de todo o grupo de Estudos de Saúde da Mulher da APMGF a disponibilidade da APAV e em particular da doutora Elisa Brites para participar nesta entrevista sobre a eliminação da violência contra mulheres, bem como por toda a informação que foi aqui partilhada hoje, que é extremamente útil para todos nós médicos de família. E de facto este foi um pequeno gesto nesta longa luta contra a eliminação da violência contra as mulheres. Porque de facto o objetivo é que um dia consigamos alcançar um mundo em que as mulheres não tenham menos oportunidades, nem tenham menos direitos, nem tenham menos escolhas do que os homens só porque são mulheres e que não sejam sujeitas a este tipo de violência. Muito obrigada, doutora Elisa. Obrigada, foi um Obrigada. prazer. Obrigada. Obrigada.